De volta com o Educador Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do Enseja, aqui na companhia do Natanael. Natanael, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, primeiro explica para a gente o que é o Enseja. Tá. O Enseja é um exame a nível nacional. Ele é realizado pelo governo federal, pelo MEC, né? Ele vai acontecer em todo o país. A prova será dia 22 de outubro. Ele dá a oportunidade que quem acima de 18 anos, que não completou o ensino médio, que é o antigo terceiro ano do segundo grau, fazendo esse exame e tendo o mínimo de acerto exigido em cada prova, consegue o certificado de conclusão. Esse certificado, ele é emitido pela Secretaria de Educação do Estado, é o mesmo certificado de quem estaria terminando o terceiro ano esse ano. Independe, tá, de que ano ou de que série a pessoa parou de estudar. Por exemplo, parou na quinta, na sexta série, não terminou o ensino fundamental, ele presta o exame do ensino médio, que é o terceiro ano do segundo grau, e complementa esses anos que estão faltando. Então, é uma grande oportunidade, a partir de janeiro de 2018, recebe esse certificado e está apto para fazer faculdade, para prestar concursos, para ter uma oportunidade de um emprego melhor. E de fato a gente acaba observando essa questão, né? A quantidade de pessoas que não têm essa certificação. Exatamente. Até assim, por exemplo, às vezes você pensa assim, né? Poxa vida, razões da minha vida levaram, né, a eu não terminar o meu estudo, né? Às vezes a pessoa fica até assim meio envergonhada, meio sentida. Olha, 40% da população adulta hoje está nessa situação. Então, assim, realmente uma grande oportunidade. Tá? A prova, ela exige um pouco de estudo, mas ela é baseada no conceito do dia a dia. Tá? Então, não é uma prova assim, extremamente difícil, como é o Enem, exige um pouco de esforço, exige um pouco de dedicação, vai ter que estudar um pouquinho, mas é a oportunidade de resolver aquilo que está impedindo, né, de você ter um futuro melhor. E de fato, quando a gente pensa no período que estamos vivendo, né, um período de crise, um período um pouco complicado no mercado de trabalho, isso faz toda a diferença. Faz muita diferença mesmo, tá? Por exemplo, às vezes você participa de um processo seletivo, né? Você pensa assim, poxa vida, eu estou capacitado, eu tenho condição para aquela vaga, para aquele emprego, e eu não fui selecionado. O primeiro critério para selecionar é verificar os seus estudos. Né? Não completou o ensino médio, não tem um ensino técnico ou uma faculdade, já é o primeiro processo de eliminação. Pensando nesse procedimento, né, da prova, né, normalmente em que período ela é realizada, quais são as disciplinas? Tá, do ensino médio são linguagens, tá, que envolve português, que é gramática, literatura, interpretação de texto, uma língua estrangeira, inglês ou espanhol, artes e educação física. São 30 questões de cada prova, 30 questões de português, 30 questões de matemática, 30 questões de ciências humanas, que envolvem geografia, história e sociologia, e 30 questões de ciências da natureza, que é biologia, física e química, mais a redação. Então, ao todo, são 5 provas, tá? 5 conteúdos, contextos. Essa prova será no domingo, de manhã, ciências da natureza, ciências humanas, à tarde, português, matemática, aliás, linguagens, que envolvem português, matemática e redação. E é interessante o que você coloca, né? A pessoa começando já um procedimento agora de estudo aumenta a chance de aprovação. Exatamente, tá? O importante é estudar, tá? Realmente é uma prova a nível nacional, tá? Vamos dizer que não é uma prova assim tão difícil, tão complicada quanto que você às vezes participar de um concurso, às vezes você participar fazer a prova do Enem, mas é uma prova que envolve estudo, envolve educação. Por quê? Envolve o que você se ensina na escola, dentro do ensino médio, de um nível médio, básico. Tá? Que o Enem você vai avaliar o conhecimento máximo. Então, seja, ele avalia um conhecimento médio, tá? Mas esse conhecimento médio precisa um pouquinho de estudo, sim. Perfeito.
a Rogério aqui, né? No caso da pessoa aprovada aí, ela fica quites com o ensino médio, ou seja, se for cursar uma universidade, tá tudo ok, é aceito isso. Exatamente, tá? Por exemplo, tá? Eu me formei no ensino médio, tá? O certificado que vocês vão ter agora é idêntico ao meu, idêntico a todo mundo que tem o ensino médio. É o mesmo certificado de quem está concluindo o terceiro ano, esse ano. Hoje a gente fala dessa questão, né? Período de crise, dificuldade de mercado de trabalho e sempre a gente fala do paradoxo que o Brasil vive, que é ter muita gente procurando trabalho, mas ao mesmo tempo você não tem a mão de obra qualificada, ou não tem aquele perfil que as empresas exigem, né? Então você tem emprego e desemprego correndo em paralelo, então qualificação é fundamental e hoje para muitas áreas de qualificação é necessária a conclusão do ensino médio. Exatamente, tá? Até a gente analisa hoje a nível de concursos, né? Nós temos aí na área, por exemplo, da Polícia Civil, Polícia Militar, teve agora no domingo o concurso do agente penitenciário, os salários são bons, além da questão da estabilidade, né? E a Polícia Civil vai abrir o concurso, a Militar já está também, são 3.000 vagas, e uma série de outros concursos a nível de cidades, de município, né? E realmente é uma coisa que você relatou mesmo, né? Existe uma pesquisa do IBGE que compara o salário de quem se formou acima de 10 ou 20 anos, após 10, 20 anos de formado, por exemplo, quem terminou o ensino médio em 1990. Fizeram essa pesquisa em 2010, 20 anos depois, tá? Qual que é o salário de quem só ficou no ensino médio e de quem continuou a estudar, fez uma faculdade, fez um curso técnico, procurou uma especialização? Essa diferença é de 144%. Ou seja, quem hoje tem um salário de R$2.000 somente com o ensino médio, tá? Tem um salário aí quase de R$5.000 com uma formação específica. Eu imagino, então, quem não conseguiu o ensino médio tem uma dificuldade muito maior ainda. Sem dúvida, sem dúvida. E hoje a gente também tem a questão do ensino técnico, né? As faculdades técnicas também, com um período menor de duração, mas que exigem o ensino médio, e muita gente aí às vezes até já está no mercado de trabalho, mas quer se aprofundar, se aperfeiçoar para subir dentro da carreira onde está e precisa dessa certificação. Exatamente, tá? A gente tem feito esse trabalho de divulgação em várias cidades da região, em Franca, né? E a gente tem verificado, poxa vida, essa é a oportunidade que eu tenho. Olha, eu tenho uma oportunidade de emprego, eu não consigo porque eu não consigo o ensino médio. Além de uma coisa que nós brasileiros não estamos acostumados e nós não sabemos o aprofundamento da situação, que é, por exemplo, o ensino à distância. Muitos falam assim, poxa vida, é muito difícil eu voltar para a escola, porque eu tenho a minha família, eu tenho filhos, enfim. Você pode também fazer um ensino à distância, concluir uma faculdade ou um curso técnico, estudando em casa. Além dos cursos de menor tempo, de 1 ano e meio, de 2 anos de duração, que te dá essa qualificação, te dá essa oportunidade de ter um emprego melhor e, obviamente, junto com o emprego melhor, vem um salário melhor e uma qualidade de vida superior, aquilo que a gente almeja, que a gente não sente que a gente sente de dificuldade, que a gente às vezes verifica que está muito longe, que a gente não pode conquistar a partir de uma dedicação ao ensino, seja à distância, seja um curto prazo, seja numa faculdade, você consegue. Você tem esse acesso a partir da conclusão do ensino médio. A rotina, né, específica aí dentro desse procedimento, né, como é que se desempenha? A pessoa faz a inscrição, as provas acontecem no país na mesma data ou existem períodos de prova? Isso, exatamente. Nós vamos estar realizando uma reunião no domingo, no Centro Comunitário dos Bancários. Tem 3 horários, domingo às 10 horas da manhã, ou às 2 horas da tarde, ou às 4 horas da tarde. Você pode estar comparecendo numa dessas 3 reuniões, num desses 3 horários, vamos passar todas as informações necessárias, tudo que você tiver dúvida. Já vamos fazer a inscrição também, tá?
Aí, a partir dessa data, as inscrições finalizam-se dia 18 de agosto agora, na próxima sexta-feira, tá? E a prova vai ser dia 22 de outubro. É um domingo, você escolhe o local, a cidade que você vai fazer a prova. Na nossa região aqui nós teremos Franca, Ribeirão Preto, São Sebastião do Paraíso, acredito que a cidade próxima seja Ribeirão, tá? Feito a inscrição, você vai receber um cartão de confirmação com o local que vai ser realizado a prova, tá? A prova, o procedimento dela é o mesmo estilo do Enem. Ela vai acontecer numa escola pública em todo o Brasil. Quando se tem essa prova específica, aí é padrão Enem mesmo, né? Que você coloca Brasil todo fazendo, mas sempre é bom adiantar, fazer essa ação, ter essa participação, para poder, inclusive, iniciar a ação de estudos, né? É que a Regina pergunta aqui, existe disponível aí, como no caso do Enem, prova de outros anos para servir de referência de estudo, ou o conteúdo, né, que se exige para que as pessoas já comecem a estudar? É o primeiro ano do Enseja. Ele aconteceu assim no início do ano 2000, tá? Depois ele sempre tinha ano a ano para quem era privado de liberdade ou quem morava em outros países. A embaixada do Brasil em cada país é que desenvolvia o Enseja. Até o ano passado, você prestava o Enem e pedia, quando você fazia a inscrição, eu quero a certificação para o ensino médio. Tinha que acertar 50% das questões do Enem. Só 7% das pessoas conseguiam esse certificado, que realmente o Enem é um exame muito mais difícil do que o Enseja, tá? Com relação ao material para estudar, tudo mais, olha, é uma grande incógnita, tá? Você não tem-se muito pouco no site. Nós estamos com professores assim que estão nos orientando, que estão nos ajudando. Na reunião a gente está passando essas informações. Estão fazendo uma pesquisa do Enseja de outros países, do que ocorreram lá, tá? Para estar orientando. Tá? Mas para você ter uma ideia, é o básico do ensino médio voltado para o cotidiano do dia a dia. Por exemplo, vou dar um exemplo de matemática, tá? Equação do segundo grau, né? A tão difícil equação e complicada equação, tal. Nós não utilizamos equação no nosso dia a dia. Então, vamos imaginar o que vai cair em matemática. Vai cair porcentagem, por exemplo. Vamos cair, por exemplo, medidas, centímetros, litros, coisas da matemática do dia a dia que nós utilizamos na nossa convivência, no trabalho, numa ação comunitária. É esse o contexto do Enseja. Natanael, aqui na cidade está marcado para que local, qual o dia e horário para esse tirar dúvidas e para as inscrições? Nós vamos estar fazendo uma reunião informativa, tá? E também as inscrições no domingo agora, em 3 horários, 10 horas da manhã, 2 horas da tarde ou 4 horas da tarde. Então, você pode se programar antes do almoço de domingo, do Dia dos Pais, ou depois do almoço do Dia dos Pais, né? Ou dar esse presente para o seu pai, para a mamãe, olha, vamos lá numa reunião, vamos saber como que é o Enseja, tá? O que é necessário fazer, tá? Lá nós já estamos fazendo também as inscrições, documentos necessários que têm que ser apresentados. Documentos pessoais, o RG, CPF ou a carteira de habilitação, tá? Número de telefone celular e o endereço de e-mail, tá? Nessas reuniões, a gente já vai fazer o agendamento ou vai orientar vocês a como está fazendo a inscrição. Importante que as inscrições estão abertas, finalizam na segunda-feira, dia 18, aliás, desculpe, na próxima sexta-feira, dia 18, tá? E a prova será dia 22 de outubro, tá? Então, quem está com o ensino, não concluiu o ensino médio, muito importante, conclui o ensino médio fundamental de uma vez só. Eu parei na 4ª, 5ª série, não concluí o fundamental, que é a antiga 8ª série, tá? Muito menos, então, o antigo 3º ano do 2º grau, com essa prova, conclui de uma vez só. Então, no domingo, tá? Depois do almoço do Dia dos Pais, ou antes do almoço do Dia dos Pais, vamos conversar e vamos ajudar vocês a ter um futuro melhor,
né, a conquistar as coisas que, às vezes, o não ter o certificado do ensino médio está impedindo você. Dentro desse pensamento aí, né, dessa possibilidade do Enseja, tem sempre essa questão da insegurança, muitas vezes, né? A pessoa, mas há muito tempo que eu não estudo, eu vou fazer a prova, será que eu dou conta? Né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que é gratuito o processo, né? Então, é melhor arriscar do que deixar a oportunidade passar. Exatamente, tá? Olha, você analisa assim, dia 22 de outubro, a partir de hoje, é o dia mais importante da minha vida, tá? Eu costumo dizer assim, a pessoa vai tirar uma carta de habilitação, ele não fala assim, eu vou lá ver se eu consigo, tal. Se eu não conseguir, tudo bem, eu fico sem habilitação. Ele consegue. Você liga para ele, olha, fulano, vamos fazer alguma coisa na sexta-feira? Não, eu não posso porque eu tenho aula de autoescola. Passa a ser agora. O seu objetivo, tá? Dia 22 de outubro, é ser aprovado. Estuda, tá? Nós vamos dar orientação para os estudos no domingo, tá? E assim, outra coisa importante, tá? Pensa assim, eu vou ser aprovado. Porém, se caso eu não conseguir aprovação, se faltar, tá? Alguma matéria, eu não consegui o mínimo, porque assim, cada prova, cada matéria, vale 200 pontos. Você tem que acertar 50%, tirar 100 pontos. Se por acaso, naquela matéria que você não conseguiu 100 pontos, tá? Você só vai fazer essa matéria o ano que vem. As que você conseguiu 100%, você elimina. Então, são duas possibilidades. O certificado de conclusão do ensino médio, tá? Se você tirar acima de 100 pontos em todas as matérias. Se você não tirar 100 pontos, aquelas que você conseguiu tirar os 100 pontos, você pede o certificado de proficiência. E aí, o ano que vem, você só vai fazer a matéria que você não conseguiu 100 pontos. Tem essa vantagem também, tá? Então já elimina essas disciplinas, certo? Já tem uma prévia certificação aí das que você foi aprovado. Isso, exatamente, tá? Ou você consegue todas as matérias, ou você vai eliminar aquelas que você conseguiu 50% de acerto. Então, não é perdido, tá? Mesmo aquele que fala assim, olha, eu não tenho chance, faz tempo que eu não estudei, não é perdido. Isso eu acho interessante, porque até a pessoa que não tem tempo em função da correria desse ano e das ações, olha, pelo menos eu já salvaguardei algumas disciplinas, né? Para o ano que vem ou para a próxima prova, eu estudo com um pouquinho de mais tempo para ter mais êxito. Então, você consegue aí fazer, não no atacado tudo, mas você faz no varejo e acaba conseguindo um resultado interessante. Exatamente. Por exemplo, né, o EJA, para quem parou na quarta, quinta série, ele poderia fazer o EJA e adiantar esse processo. Levaria 2 anos, 2 anos e meio. Então, é mais fácil você fazer a prova do Enseja 2 anos, né, 2 vezes ou 3 vezes, eliminando matéria a matéria, porque você não precisa de estar o tempo todo estudando, tá? E olha, sinceramente, quem realmente se dedicar, falando, eu vou ser aprovado, consegue. Tá? Consegue mesmo. Vai do íntimo, do pessoal. Assim, são 8 semanas, 9 semanas que você vai ter que estudar. São 9 semanas que você vai mudar o seu hábito do seu dia a dia. Mas conseguir o certificado de conclusão do ensino médio, o ano que vem fazer uma faculdade, prestar concurso, faz muita diferença na vida. Muita diferença mesmo. Perfeito. E, como nós estávamos dizendo, né, hoje, qualificação é fundamental para o mercado de trabalho e na concorrência que se tem hoje, é fundamental ter qualquer estrutura, isso para qualquer profissão que a pessoa vai exercer, né? Em qualquer ramo. Então, você ter uma qualificaçãozinha um pouco melhor, ter uma formação um pouco melhor, vai fazer a diferença na hora da contratação. Realmente, assim, muito mesmo, tá? A gente tem acompanhado, tá? Por exemplo, em Franca tem um projeto que chama Jovem Aprendendo, né? Que ele trabalha com o jovem aprendiz. Então, você verifica a grande necessidade que as empresas têm em qualificação, em pessoas que estão aptas para assumir aquelas funções, tá? E funções hoje que estão disponíveis no mercado de trabalho, eles ficam 1, 2, 3 meses, não conseguem pessoas qualificadas, tá?
E, ao contrário, quando você vê uma função, por exemplo, que não existe tanta qualificação, tá? A quantidade de pessoas que estão disponíveis para essa função. Então, realmente hoje, a qualificação, além de você ter o salário melhor, uma faixa salarial muito maior, tá? Você vai trabalhar menos, é menos desgaste, é menos esforço físico, tá? E aí, qual é o esforço para você conseguir atingir esse estágio? Somente estudar um pouquinho, somente fazer. Primeira coisa, estudar para fazer o Enseja. Segunda coisa, olha, vou fazer um curso técnico, vou estudar à distância, vou fazer uma faculdade, vou me qualificar. E tem tempo, tá? Tem tempo e não tem idade. Se é uma coisa que não tem idade, é para adquirir conhecimento. Principalmente agora, nós que ficamos assim mais adultos, a gente tem mais responsabilidade, leva a coisa mais a sério, né? Então, olha, primeira coisa que decida, vou estudar, vou ser aluno de novo, tá? E vou estudar para passar, para ter êxito. Nós falávamos, né, da reunião aqui, nesse domingo, então, aí do Dia dos Pais, 2 períodos, né, manhã e tarde, no centro comunitário ali dos bancários, né, o pessoal que conhece, próximo ao Lago Artificial, essa referência. Quais são os horários? Domingo, então, às 10 horas da manhã, nós temos uma reunião, depois às 2 horas da tarde e às 4 horas da tarde. Após essa reunião, nós já vamos fazer o cadastramento para vocês fazerem as inscrições, né? E todas as informações, né, necessárias, vão ter ali professores que vão estar orientando sobre o estudo, tá? Todo o processo que envolve o Enseja. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. Quem tem 15, 16 e 17 anos e parou de estudar há muito tempo, pode prestar o ensino fundamental. Aí conclui o ensino fundamental e aí, a partir dessa idade, começa a estudar para o ensino médio. Agora, acima de 18 anos, já presta o ensino médio e conclui os 2, ensino fundamental e médio, de uma vez só. Perfeito. Quando se pensa, né, na importância não só da certificação, mas também nesse estímulo, né, que o Enseja dá às pessoas, inclusive, a voltarem até o estudo, porque conseguiu a certificação, às vezes a pessoa queria fazer aquele curso técnico, aquele aperfeiçoamento, aquela faculdade, e faltava isso, né? Talvez seja aí a oportunidade de se aprofundar e realizar um sonho aí até de uma faculdade. Exatamente, né? Porque nós temos o EJA, né? E nós temos conversado com muitas pessoas, têm falado, eu estou matriculado no EJA, eu posso fazer o Enseja? Pode fazer o Enseja, não tem nenhum problema. E o que as pessoas me falam é o seguinte, por mais que o EJA facilite, você vai estudar em menor tempo, você tem que estudar, você tem que ir para a escola, enfim, você tem que, às vezes, todas as noites, aquele compromisso. E nós que já estamos o pessoal que já é casado, que já tem filho e tudo mais, não tem essa disponibilidade desse tempo para estudar num período tão longo. Então, o que o Enseja propõe é isso, você vai estudar num tempo menor, vai fazer um estudo intensivo e você consegue essa certificação, enfim. E aí, a partir daí, você continua estudando para você conseguir uma qualificação, tá? Por exemplo, quem pretende prestar concurso, estuda para o Enseja, você já está estudando para o concurso que você vai fazer. Esse conhecimento já é válido, é um estudo só que você vai adquirir esse conhecimento que vale para muita coisa. Na prática aí, né? Então, nós temos esse final de semana de tirar dúvidas e de inscrições. E aí a prova, provavelmente em Ribeirão Preto, aqui pela região, em que data? Exatamente. Então, nesse domingo, nas reuniões, às 10 horas da manhã, ou 2 horas da tarde, ou 4 horas, no Centro Comunitário dos Bancários, a prova será dia 22 de outubro. É o domingo, tá? A cidade mais próxima que ocorrerá a prova é em Ribeirão Preto, né? Pelo período da manhã, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, e à tarde, Matemática, Linguagens e Redação. Perfeito. Também a Ana Cláudia aqui, né, parabenizando pela iniciativa e reforçando a questão, né, do custo, se existe algum custo ou alguma taxa a ser paga aí da inscrição ou da prova. Então, Ana Cláudia,
é totalmente gratuito, tá? Tanto participação nessas reuniões, quanto a inscrição, quanto a prova, tá? E ela é, mais uma vez, ela é do MEC, ela é oficial, é do governo federal. Exatamente como o Enem, tem a mesma estrutura aí de realização. Isso, exatamente, a mesma logística, tá? Até as matérias que vão cair no Esteja são as mesmas matérias do Enem. A única dificuldade é que o contexto é diferenciado, tá? Mas as mesmas matérias, com o mesmo processo, tá? Provavelmente nas mesmas escolas em Ribeirão Preto, tá? Muito idêntico ao Enem. Perfeito. Natanael, eu quero agradecer a presença, deixar o programa à disposição para informações nesse sentido. Espero aí, né, que as pessoas que estejam nos assistindo e que precisem dessa certificação, procurem, né? Não adianta hoje em dia a gente ficar só reclamando da condição, né? Tem que se batalhar aí para conseguir uma melhoria de vida, e a nossa gratidão aí por trazer o projeto aqui para Batatais. Eu que agradeço demais a TV Educadora, a você, a todos, tá? Por dar também essa oportunidade de a gente estar fazendo essa divulgação, né? E aí eu lanço agora o desafio a todos os batataenses que não terminaram o ensino médio. Pessoal, a oportunidade agora está aí, existe, tá? Vamos estudar um pouquinho, vamos se dedicar. 22 de outubro é o desafio. 22 de outubro vai ser o dia que vai mudar o meu futuro, vai mudar a minha vida. Muita boa sorte a todos, sucesso a todos, tá? E que a partir de 22 de outubro nós só vamos estar contato, sabendo de histórias interessantes, de histórias boas, tá? E de muitas boas notícias. Maravilha. Bom, o programa faz um pequeno intervalo, né? Nós vamos no próximo bloco aqui no programa falar um pouquinho do Festival Gastronômico Cultural de San Genaro com os representantes da loja maçônica Amor e União, né, que fazem parte aí da história da festa. Nós voltamos já. Sexto bloco do Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho agora a respeito do Festival Gastronômico e Cultural de San Genaro com os representantes da loja maçônica Amor e União, aqui na companhia do Eiran. Eiran, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Esclarecer qualquer dúvida, qualquer informação aí para a nossa sociedade. Também com o Ildefonso, decano da San Genaro, né, Ildefonso? Obrigado pela participação com a gente aqui no programa. Decano, e mais uma vez, mesmo estando um pouco afastado da diretoria, né, que nós estamos deixando para o pessoal mais novo assumir, né, mas a gente nunca se afasta totalmente, porque o espírito de colaboração, precisa estar sempre ativo aí. E como participante da loja Amor e União, estamos aí mais uma vez para participar do evento. Sem dúvida. Bom, 26º Festival Gastronômico e Cultural de San Genaro. Sabemos aí do tamanho, da dimensão, né, que a festa ganhou. Nós temos relembrado nesses dias a dimensão dessa festa, né, na questão prática de quem acompanhou lá no comecinho, né, quando era uma quermessinha, né, a gente pode dizer assim, em que os pratos eram de louça, os talheres, né, tinham que ser tudo recolhido, levado lá para o salão paroquial, lavado, devolvido. Então, muitas vezes, né, Ildefonso, nós tínhamos fila esperando o prato, né, não esperando a comida. Né? Não, e tinha, inclusive, eu participei de uma edição de que a barraca era insuficiente e às vezes a gente saía com o prato para levar nas mesas e enchia d'água. Tinha que voltar para a cozinha, fazer um outro prato. E as barracas eram bem pequenininhas, porque o recurso era muito pouco, né? Mas, graças a Deus, o evento foi evoluindo, com a ajuda da população, com as instituições cada ano, se aprimorando nos trabalhos. E hoje a gente já tem uma estrutura de primeira linha para dar conforto ao povo. Eu lembro, tem uma lenda que foi a lenda do ano da chuva, né? Não sei se vocês conhecem essa, né? Que tinha que se levar o macarrão do salão paroquial até na estrutura da tenda lá, e que o molho começou a render mais, né? Porque pegava a chuva, entrava uma água no macarrão e rendia o molho. Né? Essa é uma das muitas histórias
da San Genaro e que de fato construiu essa estrutura que tem hoje, esse legado que tem hoje, graças a esse trabalho inicial aí, né, que a gente fala que foi um trabalho de formiguinha desses pioneiros, mas que ano a ano foram somando estrutura, experiência, e hoje a gente tem uma das maiores festas ítalo-brasileiras aí do nosso país, acontecendo aqui em Batatais. Luciano, a gente nós não podemos esquecer de enaltecer o empresariado de Batatais, que aos poucos foi assumindo, assim, junto com as instituições, nos patrocínios, colaborando de uma maneira direta ou indiretamente financeira, porque sem isso, dificilmente a gente teria progredido tanto. O evento, porque os recursos são pequenos, os custos são altos, o poder público sempre ajuda, mas nem sempre pode arcar com tudo o que a gente pede. Então, o empresariado, os patrocinadores desse evento, os empresários de Batatais, terão que ser sempre lembrados. Sem dúvida. E acompanhando essa história, se vê muito isso, né? O quanto que o pessoal incentiva, seja com apoio nos patrocínios, né? E aí a gente destaca aqui hoje essa questão, né? A todos os empresários que nos assistem, procurem as entidades, né? Há uma gama de possibilidades de patrocínio, né? E que podem ser elencadas. Lembrando que esse dinheiro é revertido para estruturar a festa e todo o lucro depois vai para as ações de beneficência, né, realizada pelas entidades, né, Ira? Com certeza, Luciano. Não só também na época da San Genaro, logicamente existe um trabalho anterior, né? O pessoal da diretoria vem se reunindo há algum tempo, porque quer entregar uma festa o mais, vamos dizer assim, organizada e ao mesmo tempo segura possível, né? Então esse respaldo que os empresários costumam dar, né, mesmo passando por uma fase difícil aí do país, sempre ajudou e caiu na graça, né, da população, né? Porque é uma festa aparentemente cultural também, não só cultural, mas também gastronômica, mas que atrai muita gente de fora e mesmo da cidade. O pessoal tem todo ano, por mais que estejamos numa situação um pouco difícil aí do país, mas que, graças a Deus, a festa está se mantendo, né? Então, é sempre bem-vindo. Ajuda para nós e mesmo para as outras entidades, é sempre bem-vinda. E, Delfonso, nós temos visto aí, né, na prática, que a nossa San Genaro, ela abriu as festas italianas da região, né? As cidades da região começaram a vir, copiar, tirar dúvida, fazer a sua versão. Então, por exemplo, nós encerramos agora a Festa Itália em Ribeirão. Só que a gente ainda vê a dimensão e o tamanho da nossa, porque a Festa Itália, no balanço geral e na divulgação, movimentou 12 mil pessoas. Né? Nós temos o dado da San Genaro do ano passado que movimentou 60 mil. Né? Ou seja, a gente coloca a cidade toda na San Genaro em número de visitantes, que é um marco, mas mostra ainda o quanto o nosso pioneirismo é marcante na força da nossa festa. Eu tive a oportunidade de visitar algumas festas dessas da região e realmente, quando a gente vai num evento desse, que a gente vê como que nós progredimos, como que o povo de Batatais realmente está engajado nesse evento, porque quando se fala em São Genaro, todo mundo fica contente, as instituições já começam esse trabalho. Não é que eles não tenham capacidade de fazer um evento como o nosso, lógico, todo mundo, inclusive em algumas oportunidades eu me coloquei, inclusive não só eu, como os elementos que estavam comigo da diretoria, da gente ajudar eles, porque eu tenho recebido muito questionamento deles, no sentido, como que vocês conseguem
numa cidade do tamanho de Batatais, que é considerada uma cidade pequena, fazer um evento tão organizado, dessa envergadura, que o povo da região vem tudo aqui. Eu falo, sabe o que é? Ninguém trabalha sozinho aqui. Aqui todo mundo, um ajuda o outro, e aos pouquinhos nós fomos nos organizando. Não foi fácil, porque eu mesmo, que já estou lá há muitos anos, sei o quanto é difícil, quanto foi difícil e continua sendo. Hoje, principalmente, o presidente Gustavo Raffaini, que é um jovem, né, que assumiu a presidência da festa, está batalhando, está vendo as dificuldades, mas está fazendo todo o possível para fazer o evento à altura do que ele merece. Tradicionalmente, né, a festa tem os seus pratos típicos, mas com uma premissa aí de que sempre tem os pratos rotativos, né, que fazem com que o cardápio da festa varie todos os anos, né, porque um ano, né, a lasanha é com tal recheio, no outro ano muda, no outro ano a pizza é com uma borda, no outro ano é sem borda, e aí a gente vai tendo essa dinâmica, né. Como é que estão os pratos esse ano da Amor e União? O que vocês estão responsáveis? Olha, Luciano, nós somos responsáveis pela polenta, né, que é a polenta em forma de petisco, né, a polenta frita. A polenta com frango, que é a tradicional, né, a tradicional polenta com frango italiana, e também o frango a passarinho, né, que é também uma porção, né. Acho que da festa, acho que é o único prato, os únicos 2 pratos que são porções mesmo, né, para a pessoa tomar lá sua cervejinha e comer uma porçãozinha, né. E também, vamos dizer assim, aglomerado a gente tem o Clube das Acácias, né, que é da loja, são as mulheres dos maçons, que continua com a sobremesa, né, que são os doces italianos, alguns doces tradicionais e tal. Com o prato principal nosso, não vai ter muita mudança não, porque já é o prato tradicional mesmo, né, da polenta com frango normal. Agora, as mulheres costumam sempre preparar alguma coisinha diferente para as sobremesas, porque parece que não, mas vende muito doce. A gente consegue agradar bastante com as sobremesas. O ano passado, eu tenho que destacar isso, a zuca, né, aquele doce de abóbora com coco. Esse né, ano vai ter também. Tem que pedir, mantenha a zuca, por favor, o pedido que eu faço para todas as representantes do Clube das Acácias, porque estava fantástico, eu já estou na fila. Assim, vocês falam que vai ter, eu já vou lá para a praça agora para garantir o meu pedaço de zuca aí. E de fato, né, no caso aí, em especial da polenta frita e do frango a passarinho, eu só digo o de sempre, né, preparem-se, foi o prato do Rotary o ano passado, né, é um prato que exige agilidade, dinâmica. Muito trabalho. Né, e porque tem uma saída muito grande, né? Em especial o frango a passarinho e a polenta frita o tempo todo, né? A gente vai se preparar muito para conseguir pegar os horários de pico, né? Porque realmente, logicamente que num dia que a festa está muito cheia, é difícil não ter filas, né? A gente tenta todo ano minimizar o máximo possível. Esse ano também a gente vai batalhar para não acontecer, mas isso, qualquer evento de grande porte, que chegue na hora de todo mundo comer, todo mundo quer naquela hora o prato, né? Então é normal ter alguma filinha, mas a gente vai tentar amenizar o máximo possível isso. E vocês sabem que vocês têm a figura fundamental para fazer o prato sair no ponto lá e no momento certo, né? Que é Silvio Valério. Entendeu? Você tem que dar conta da energia lá para aguentar as fritadeiras, porque é um volume muito grande aí, a gente sabe disso, mas que de fato é a garantia de sucesso, né? A gente sabe que é um prato que tem muita saída. O Silvio, ele já como tem passado uns perrengues aí nos anos anteriores, ele inclusive, o frango com polenta vai ficar de frente para a parte da festa, do lado esquerdo, onde ele tinha uma condição melhor de aumentar
os cabos de energia. Isso já foi feito e a gente espera que esse ano não tenhamos mais problema, né? Porque realmente demanda 4 ou 5 fritadeiras e a energia é muito grande que se gasta ali. Sem sombra de dúvida. E né, não dá para ficar sem polenta em festa italiana de jeito nenhum, né? Então tem uma ação aí tradicional nesse sentido. E rotineiramente a gente via isso, né? O pessoal que come a porção, mas ao mesmo tempo vai lá, pega que a gente chama de polenta mole, né? Com franguinho, para levar depois para casa, né? Então é um prato tradicionalíssimo e que tem uma saída muito boa e que também a gente recomenda aí para todo mundo que gosta, né? E até para quem nunca experimentou, fica essa dica aí, porque eu tenho certeza que faz muito sucesso. E também tem uma questão prática aí que são 2 pratos muito diferentes, né? O doce, que é o fixo, ainda tem essa possibilidade, e a gente sabe aí que o Clube das Acácias se esforça no pré-festa, né? Que os doces não são feitos lá, são feitos. Então o tempo de trabalho acaba sendo dobrado, né? Porque atender e servir no dia da festa, mas é produzir antecipadamente e já com aquela questão assim, ó, tal doce está acabando amanhã, ó, vamos cedo para a loja maçônica, para outro lugar, para produzir mais, para conseguir reabastecer, que sabe que tem saída, né? Mas até a estrutura acaba sendo dobrada, porque a barraca nunca é junta, né? Sempre é o doce e o salgado em 2 pontos. As outras entidades no rotativo conseguem fazer isso, né? Sempre junta toda a equipe, vocês acabam tendo que dividir a equipe. Nesse ano, particularmente, nós vamos ficar bem do lado dos doces ali, porque também as mulheres ficam dali vigiando a gente, né? Se a gente realmente está trabalhando. E ajuda, Luciano, porque em determinados momentos, por exemplo, quando a pessoa vai tomar a refeição, no doce não tem muito movimento. Então a gente conta também com a colaboração delas. Então elas vão para a nossa barraca ajudar, porque demanda realmente muita mão de obra e nós temos que tirar o chapéu, né? É elas que mandam na cozinha mesmo. E esse ano, né, sempre a gente volta nesse diferencial que acontece em alguns anos, né, Delfonso, que é a festa estendida, né, por causa do feriado. Esse ano nós não vamos ter 6 dias, mas nós vamos ter 8. Né? Então, 2 dias extra de trabalho aí, com o almoço extra, que é o almoço do feriado. A gente tem sempre que pegar o 7 de setembro, né? Esse feriado de 7 de setembro. Então, dia 6, 7, 8, 9 e 10. Vai dar quase uma semana ininterrupta do evento. E depois, 15, 16 e 17. São 2 dias a mais. A gente sabe, Luciano, que no começo, nos dias normais de trabalho, o movimento é um pouco menor. Mas a gente queria, aproveitando a oportunidade e o espaço que vocês mais uma vez estão abrindo para a gente, convidar o povo a comparecer lá, porque é no período noturno, então ao invés de ficar em casa, vai lá na praça, dá uma volta, se alimenta de alguma coisa, porque é tudo canalizado para as instituições. O povo de Batatais sabe disso, os problemas seríssimos que as instituições estão passando. Então, tudo que vocês puderem colaborar, comparecer, seja um dia que trabalhou na quarta ou na sexta-feira, compareça na festa, porque pelo mínimo que você gastar lá na festa, que você se alimentar lá, você vai estar contribuindo e lá no fundo tem alguém precisando dessa sua colaboração. Serão 8 dias, mais trabalhoso esse primeiro fim de semana, tem que se fazer um rodízio das pessoas. Você vê que, como nós estávamos conversando, sobre esse prato nosso, que é o frango com polenta, se você não fizer um rodízio das pessoas, as pessoas não aguentam mesmo, porque é muito trabalho. Mas é gratificante e a gente sabe que, mais uma vez, pode contar com a nossa população. Sem dúvida. Um dado interessante da festa, né, nós vemos isso todos os anos, é a quantidade de visitantes da região, de fora. Já tem pessoas que os parentes deixam para visitar a cidade agora no período da San Genaro, né? E acaba tendo essa dinâmica da confraternização mesmo, né? O quanto de pessoas que se reúnem
para a festa e até com a questão das tradições que foram se estabelecendo, né? O último domingo, carro antigo, já tem o pessoal dos carros antigos que, né, até brigam por espaço, porque a gente sabe que é limitado, para poder trazer o seu veículo. Agora com o pessoal das motos, no primeiro domingo, e que já virou uma segunda tradição também, né? Já ouvi falar que tem muitos ciclistas que estão querendo se programar para o feriado do 7 de setembro, né? O pessoal que anda de bike aqui na região, que faz o trecho do Horto e tal, já estão deixando aí para repor as calorias na San Genaro no feriado. Então a gente começa a ver que é uma festa que ela começa a agregar outras festas, outros públicos dentro da sua rotina de realização aí. Sim, eu acho até, Luciano, que é que nem o Delfonso falou, a parte de programar a festa para o feriado que ajuda muito, porque é um feriado, né, nacional, que tem as suas festividades já, né, e a gente pega carona um pouco nisso aí, né, a pessoa que quer vir dar uma visitada numa cidade do interior, né, eu já vi pessoas do Paraná, de Santa Catarina na festa, né, visitando parentes ou mesmo vindo só por causa da festa mesmo, né. E nas cidades da região, então, nem se fala, né? Porque é uma festa que já tem uma tradição e um nome na nossa região já de grande valia já, né? Principalmente pelas divulgações, né, das mídias e o nome da festa que já ficou marcado, né? Então a gente vê gente aí do Brasil inteiro e às vezes até de fora, né? Sempre tem um ou outro gringo aqui nos visitando, alguns italianos que estão por aí, quer relembrar como que era, né? Porque mesmo que nem nós estamos falando sobre o nosso prato, o prato da polenta, a polenta para os italianos era um prato, vamos dizer, popular, porque era fácil de fazer e com alto teor nutritivo, né? De muita energia, muita vitamina, né, tal. Então, proteína com frango, né, junto. Então, isso atrai, né, pessoas da região. Então, está ficando, assim, para a gente que está dedicando, sempre se dedicou à festa, está ficando até prazeroso, né? E de fato acaba tendo uma questão aí, e a gente sempre ressalta isso, que ela é uma festa ítalo-brasileira, né? E tem que reforçar isso, né? Porque às vezes fala assim, não, mas aquele meu parente da Itália falou que esse prato aqui não é típico da Itália não, né? Mas a gente tem que entender que quando os italianos chegaram aqui, tinha muita matéria-prima da Itália que não tinham aqui. Sim. E eles acabaram inventando pratos e coisas para substituir, né? Um dos exemplos, né, é o que a gente chama do doce da caçarola italiana, né? Na Itália, né, você vai conversar, ela não existe, né? Mas foi um doce produzido no Brasil pelos italianos. Então virou uma tradição nossa dentro do segmento aí, porque, né, olha, né, eu não tinha tal item, aí eu peguei aquele pão dormido lá, fiz uma ação com ele e virou um prato tradicional aí, um doce tradicionalíssimo do país inteiro, né? Porque teve essa questão da imigração, senão a gente nunca ia, né, poder desfrutar de uma belíssima caçarola, né? E que faz a gente até, né, dar água na boca aqui nesse programa. Os imigrantes, eles trabalharam com o que tinha aqui. Exatamente. Entendeu? Hoje, se você come uma polenta aqui no Brasil, uma pizza, uma lasanha, se você for na Itália, é completamente diferente a massa. Mas eles ficam orgulhosos também com isso, porque estamos enaltecendo a culinária italiana, né? É claro que mistura um pouco com a culinária brasileira aí, mas porque a festa também nasceu por isso, porque foi feita uma pesquisa em que 70% da população de Batatais era descendente de italiano. Quer dizer, sem dúvida. É tutti buona gente mesmo, né? Sem dúvida. E a gente vê esse reflexo aí na nossa rotina, né, na nossa cultura, na nossa história, porque na San Genaro lá você tem o prato típico em escala, né, com esse trabalho social e tal, mas ele resgata uma coisa que a gente tinha mais nas casas e nas famílias e que se perdeu, que era o hábito de fazer a própria massa,
né? Hoje em dia, em casa se tinha muito essa tradição, né? Não vamos fazer um nhoque, vamos, né? Ficava, né, fazendo os rolinhos e marcando no garfo lá para dar forma e tal. E hoje quase não existe mais isso, né? De fazer uma massa fresca em casa, né? E na San Genaro tá lá o pessoal com a mão na massa, a gente acaba resgatando um pouquinho dessa tradição. E quanta gente não aprendeu a fazer uma polenta, não aprendeu a fazer uma massa de novo dentro das cozinhas da San Genaro. Luciano, eu queria colocar aqui em primeira mão, eu não estou autorizado, mas acho que o Padre Botion e o Gustavo não vão achar ruim, vai até gostar, porque virá na nossa festa uma moça do Masterchef, da equipe da Band, e ela vai trabalhar na festa fazendo os pratos, ensinando como se fazer determinados pratos. Então, por exemplo, um dia ela vai fazer a polenta lá, para todo o público assistir, entendeu? Vai ser montado um palco só para isso. Tal. É uma profissional de renome, ela está visitando o país inteiro para dar essas aulas, assim, e mostrar como são feitas as comidas, né? Então é uma novidade que na quarta-feira, participando da reunião, o Padre Botion se dispôs tem um grupo do colégio, que é o grupo de nutrição lá, da equipe de nutrição, que vão trazer essa pessoa gratuitamente a Batatais para fazer essa demonstração. É mais uma novidade na festa e fica aí mais uma vez o convite àquelas pessoas que gostam de cozinhar, que realmente curtem a culinária, que compareçam lá. Então vamos ter Masterchef na San Genaro. Nós já temos os nossos, né, Masterchefs tradicionais de San Genaro aí, mas é bacana isso até porque reforça esse caráter da gastronomia cultural, né, no sentido que o que a gente come também é cultura, né? Então reforça aí essa questão, tenho certeza que vai ser um dos grandes sucessos, né? Eu acho que vai ter até briga do pessoal querendo participar dessa oficina, desses cursos aí, né? E se precisar de jurado para avaliar, né, para fazer aquele papel que o pessoal faz lá, já tem candidato aqui, né, já faz a prova lá a respeito dos pratos. Mas é muito bacana ver como a festa, ano a ano, agrega atrações, né, como ela inova todos os anos, né, mantém a tradição inovando. Eu acho que isso é extremamente rico no nosso festival gastronômico e cultural, e tem a dimensão que tem hoje, porque soube ano a ano falar assim, não, é o momento de investir aqui, não é crise, não, vamos segurar um pouquinho o custo aqui, vamos cortar ali, mas vamos manter a qualidade do prato, vamos manter tal estrutura e inovando, porque a gente vê isso, né, no período de crise, a cultura, a gastronomia, a história, parece que conseguem superar. A gente viu isso no ano passado e vamos ver isso repetido esse ano com toda certeza dentro da festa. Né? Por nossa sorte também, né, Luciano? A cultura italiana ela é muito vasta, né? Ela é antiga, né? Desde Roma antiga, né? Então, o que ocorre? Vamos dizer, a matéria-prima, ela é grande. O que falta mesmo é a criatividade que nós temos de sobra aí. E, mais uma vez, enaltecendo, né, o trabalho do nosso presidente e do diretor-geral, que deu uma renovada aí, né, e está conseguindo trazer esses eventos para a festa, né, essas ideias boas, né, de conseguir sempre ter alguma coisinha diferente e atrair não só a população de Batatais, que já conhece, já está, né, já há algum tempo aí nos prestigiando, mas também toda a nossa região e país inteiro quase, né, que nos visitam e que está sempre aí nos ajudando. Sem dúvida. Ildefonso, eu quero agradecer a participação, quero agradecer também aí a todo esse histórico, né, acho que você representa um grande grupo da San Genaro que idealizou e que fez a festa ocorrer por muitos anos, né? E como a gente está falando de um festival que é histórico, que resgata a história, né? A gente tem sempre que enaltecer toda a equipe, né, inicial da San Genaro
que fez a diferença e que a gente só tem a festa hoje como é, graças ao trabalho de vocês. Então a gente aproveita aí para agradecer no seu nome e estender esse cumprimento a todos os pioneiros aí do nosso Festival Gastronômico e Cultural de São Genaro, quando ele ainda só chamava Festa de São Genaro de Batatais. Festa de São Genaro com muita dificuldade. Eu agradeço, mas quero dizer, Luciano, também, que a TV Educadora, a partir do momento em que ela começou a participar realmente e nos trabalhar junto com a gente, ela melhorou muito o nosso evento. O trabalho da educadora, seja remunerado, seja não remunerado, porque nós tivemos períodos difíceis, mas a TV Educadora sempre esteve com a gente. E esse ano, mais uma vez, abrindo espaço, fazendo a cobertura da festa, isso ajudou muito no progresso e enalteceu demais o nosso evento. Eu quero, mais uma vez, dizer, não de uma novidade, mas que na segunda-feira sairá o regulamento do Festival do Show de Calouros, que vai ser no dia 16. Eu estou autorizado pelo presidente Gustavo Raffaini a transmitir isso, que na segunda-feira os interessados já podem procurar o pessoal da diretoria, que já vai ter o regulamento, né, como participar e quem pode participar, e convidar as pessoas que têm esse dom, né, de cantar, de tocar instrumentos, que participem conosco. Porque o show de calouros, eu principalmente, sempre defendi muito e acho que é muito importante. É uma interação a mais, outras pessoas passam a participar com a gente. Então fica aí o convite, tá? E mais uma vez agradecer você pelo espaço aberto aí para a Loja Maçônica Amor e União. Espero a sua visita na nossa barraca, o pessoal da Educadora, não só na polenta, mas também no doce. E eu tenho certeza que você vai se esbaldar na barraca do doce esse ano. Sem dúvida nenhuma, né? Já estou ansioso aí para a barraca do doce. Eran, obrigado pela participação. Sabe que o programa está sempre à disposição, não só na São Genaro, mas para todas as ações realizadas pela Loja Amor e União. Luciano, eu aqui, em nome da Loja Maçônica Amor e União, quero agradecer também pelo espaço, né, que vocês sempre nos dão, e que peço ajuda a todos também que compareçam à festa, né, que não só para a nossa barraca, mas para todas as entidades, porque só assim a festa tem sucesso e só assim as entidades conseguem se manter em suas ações sociais. Então, obrigado mais uma vez, e também nós estaremos à disposição. O que precisar, a Loja Maçônica está sempre aí. Maravilha. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Nós ficamos agora com a programação da TV Brasil e voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.